Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 19 de outubro de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 11 minutos. Muito obrigado, viu, pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto através do 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code que aparece aí na sua tela, você já tem acesso, já aparece aí o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na reunião ordinária de número 64, vereadores aprovam em primeira análise projeto de lei que permite acompanhante a mulheres durante procedimento médico com anestesia ou sedação. Em audiência pública, a Câmara discute projeto que prevê gratuidade no transporte público nos dias de provas do Enem. Câmara presta homenagem a Campos Salles, quarto presidente da República e vereador de Campinas, com instalação de placa e busto. E projetos habitacionais e políticas públicas para idosos são temas de debate em reunião realizada no Legislativo. E a gente abre a edição de hoje falando com você que tem cachorro ou gato em casa, porque o consultório veterinário móvel está na Pedreira do Chapadão, realizando consultas, vacinação. E o repórter Rafael Turati está no local com as informações. Então, Rafa, seja bem-vindo e boa tarde. Isso mesmo, eu estou aqui na Pedreira do Chapadão, onde é oferecido atendimento veterinário de graça para cães e gatos. A estrutura do consultório veterinário móvel instalada aqui no Jardim Chapadão foi instalada no início da semana e vai permanecer até o dia 16 de novembro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até o meio-dia e da 1 hora da tarde até as 4 horas da tarde. E para explicar melhor como que funciona os serviços do consultório móvel veterinário, eu estou aqui com o Rodrigo Pires, técnico do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Rodrigo, quais são os serviços oferecidos aqui por vocês? Boa tarde. O consultório móvel ele tem o objetivo de trabalhar com a medicina veterinária preventiva. Então, é um serviço desenvolvido pela Secretaria do Verde de Campinas e através do Departamento de Proteção Animal. O objetivo e os serviços que a gente presta, eles vão desde a microchipagem, que é obrigatório por lei hoje em Campinas, né? Uma consulta veterinária que vai avaliar a condição do animal, e caso necessário, o veterinário avalia a possibilidade de vacinação ou de qualquer outro tipo de tratamento. E o que é preciso para receber o atendimento? O que os donos precisam trazer? É importante que o tutor traga comprovante de residência, que seja maior de idade, comprovante de residência do município de Campinas, né? Que seja maior de idade, e que o animal, especialmente no caso dos gatos, seja trazido numa caixa de transporte apropriada, os cães trazidos com guia e coleira, né? Isso para garantir um ambiente seguro também para todos que estão trazendo seus animaizinhos aqui no consultório. E o atendimento é por ordem de chegada? Isso, nós temos um atendimento por ordem de chegada. Normalmente, o tempo de espera não é longo. A partir das 8 horas da manhã até o meio-dia e depois das 13 até as 16 horas. E lembrando, né, Rodrigo, que o atendimento é de graça, né? Isso é muito importante. Isso. É uma oportunidade para os tutores que às vezes têm dificuldade de manter a vacinação em dia, manter a consulta veterinária do seu animalzinho em dia. Essa é uma possibilidade de fazer isso de forma gratuita
E cada unidade do consultório móvel, a gente oferece 3 consultórios com 3 médicos veterinários, mais atendente na recepção. Então, um serviço que está bem estruturado e atendendo bem o município de Campinas. E para os tutores daqui de Campinas, né, qual que é a importância deles terem essa consciência de trazerem os animaizinhos aqui para a unidade, aqui para o consultório veterinário móvel? Hoje em dia, os animais, eles fazem parte da família da gente, né? Então, os animaizinhos estão dentro de casa conosco, muitas vezes dormem na cama, estão no sofá com a gente. Manter a saúde dos animais em dia, além de importante para o animalzinho, é importante também para a nossa saúde, né? Tem algumas doenças que podem ser transmitidas dos animais para os homens, são as zoonoses, e mantendo a saúde, a vacinação, o controle de parasita desses animais sempre em dia, a gente garante uma boa saúde para eles e para a gente também. E falando sobre isso, são filhos de 4 patas, né, Rodrigo? Gabriel, eu conversei antes aqui da entrevista com algumas pessoas que não perderam tempo e trouxeram os cães e os gatos para serem atendidos aqui no consultório veterinário móvel. Veja aí. Importante, né, ter essa vacinação em dia, trazer, ver como eles estão, né, acho que isso é muito importante sempre manter em dia, né. E o mais legal, assim, que todo o serviço é de graça, né? Isso é importante, eu acho muito legal da prefeitura fazer isso, né, deveria ter mais vezes em todos os bairros, eu acho, né, cada mês tem um bairro, dá possibilidade para todo mundo, né. Porque além de cuidar da sua saúde, tem que cuidar dos animaizinhos também, né? Com certeza, são mais importantes, são os melhores amigos nossos, né. Eu acho muito importante porque facilita a vida de quem não tem condições, né, de pagar um veterinário, e eu tenho profissionais competentes, tudo, e é de fácil, tá mudando de localização para bairros, né, então facilita muito para quem realmente precisa. E é importante também cuidar da saúde dos animaizinhos, né? Sim, muito. São os nossos filhos de 4 patas, né? De 4 patas, e a gente tem que cuidar bem. Importante. Sim, com certeza. Eu trouxe porque eu fiquei sabendo desse projeto, que achei muito importante, e eu amo a minha filha de 4 patas, aí eu trouxe para fazer a microchipagem. É importante um serviço desse, né? Muito, nossa, a hora que eu fiquei sabendo, eu falei, vou levar. E tem que microchipar, né? Tem que microchipar. Deus o livre perder a minha menina. Nossa senhora, a gente ama, a gente tem que cuidar, né? Isso que eu ia perguntar, tem que tomar cuidar da saúde dos filhos de 4 patas, igual a senhora falou, né? Também, tem que cuidar muito, muito. E aí o serviço faz isso, né? Com certeza, faz sim. Ele é muito importante, transmissão de doenças, né? Tanto para casa, para o animal. Segurança se ele morder alguém, mesmo sendo um animal pequeno, né? Passar o dentinho em alguém. Então, é importante para o animal, importante para a gente na casa. Mais segurança em todos os sentidos, né? De contaminação no ambiente, né? Então, esse serviço é essencial. A senhora estava passando por aqui, aí resolveu trazer a Meg, como que foi? Minha vizinha me falou. Ela já havia me falado que havia uma campanha dessa, mas eu estava em viagem e eu acabei de chegar e ela me avisou. Aí eu parei o que estava fazendo e vi. Eles colocam um chip também, né? Extremamente importante, porque o animal pode, né, parar em algum lugar e as pessoas, né, vão sair procurando. É importante também colocar a medalhinha, né, a plaquinha de identificação. E importante colocar o chip, né, para que alguém encontrar, identifique o animal e entre em contato com a gente. A Meg vai sair daqui vacinada, microchipada, tudo certo? Isso, ela vai sair com as vacinas em dias, com o chip em dia. Então, além de tudo, uma economia para a gente também. Então, tem uma economia também.
Voltamos aqui do consultório veterinário móvel que está instalado no Jardim, na Pedreira do Chapadão, né, aqui no Jardim Chapadão, na região norte de Campinas. E eu estou com o Rodrigo Pires, técnico do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas. Rodrigo, Campinas conta com 2 consultórios veterinários móveis, né? E uma unidade do consultório está instalada no Jardim Florence desde o dia 18 de setembro. E a previsão é que ele fique instalado até hoje, ou existe uma possibilidade de prorrogar os atendimentos lá? Ótima pergunta. A unidade do Jardim Florence encerra realmente as atividades hoje e a partir de segunda-feira, dia 23, iniciamos uma campanha na Vila União, mais especificamente no Centro de Referência da Juventude, ao lado ali do terminal da Vila União. Essa unidade deve permanecer por cerca de 30 dias lá. E a gente sempre vai avaliando, né, a demanda do serviço e a necessidade ou não de uma prorrogação. Com essas 2 unidades, a gente tem totalizado no ano de 2023 mais de 2.500 atendimentos já do consultório móvel. Quantos animais são atendidos por dia, mais ou menos em média? Em média, 50 animais por dia por unidade. Isso varia um pouquinho de acordo com o local para onde a unidade vai. E também é sempre esperado um aumento de procura no início, na primeira semana da unidade em cada local, né? Mas a gente pode considerar uma média aí de 50 a 60 atendimentos dia. Rodrigo, esses atendimentos oferecidos por vocês são uma grande oportunidade, né, para a população. Sem dúvida. É uma oportunidade de ter um atendimento técnico e de bastante qualidade para o animal e sem gasto, né? É um serviço público da Prefeitura de Campinas. Seu animalzinho vai ser muito bem atendido e sem nenhum custo. É isso então. Muito obrigado, Rodrigo, pelas informações. Tenha uma boa tarde. E olha só, Gabriel, então vamos relembrar. O consultório veterinário móvel aqui na Pedreira do Chapadão, na região norte da cidade, fica até o dia 16 de novembro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até o meio-dia e da 1 hora da tarde até as 4 horas da tarde. Como vocês podem ver, como que o Rodrigo falou, como as próprias pessoas que vieram para cá falaram, é uma grande oportunidade para vacinar, para microchipar os animaizinhos, para os animaizinhos passarem por uma consulta. E o mais legal e o mais importante, assim, que é tudo de graça, né, Gabriel? Volto com você aí do estúdio. Sem sombra de dúvidas, serviço importantíssimo aqui na cidade de Campinas e gratuito para cuidar dos animais. Muito obrigado ao nosso repórter Rafael Turati pelas informações, ao Rodrigo Pires, que é técnico do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal aqui de Campinas, por dar estas informações. Quase um mês ainda, então, para poder realizar essa consulta, a vacina e a microchipagem na Pedreira do Chapadão. Meio-dia mais 25 minutos, hora das notícias da metrópole de Campinas, com a Mostra Cultural Afrofuturista, que divulgou os 54 países africanos por meio das artes e culturas, com exposição aberta ao público no Museu da Cidade, Casa de Vidro, dentro do Lago do Café. Acompanhe. Na última semana, em uma coletiva realizada na Sala Azul da Prefeitura de Campinas, o prefeito Dário Saad, em conjunto com o presidente da ENDEC, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, anunciaram um plano de revitalização da Rua José Paulino, que fica na região central da cidade, projeto que está inserido no programa Reviva a Cidade. O evento contou com a presença do vereador Carlinhos Camelô, representando a Câmara Municipal, e também de outras autoridades da metrópole. A obra na tradicional Rua de Campinas está prevista para começar em 21 de novembro, com um investimento de 4,4 milhões de reais e um prazo de 1 ano. Pelo projeto, a reforma tem início na altura da Avenida Moraes Salles e vai até a Avenida Orozimbo Maia. São 9 quarteirões e mais de 800 metros de intervenção. O objetivo da obra é tornar o acesso mais seguro e confortável, além do resgate do espaço público. Primeiro, melhora a circulação, tanto de ônibus do transporte público, abre uma ciclofaixa, possibilita dar mais segurança aos ciclistas. Essa ciclofaixa será integrada à ciclofaixa da Campos Sales e melhora
o ambiente, porque você terá um novo mobiliário urbano, você terá uma pista, uma rua totalmente requalificada. A via vai ter ciclofaixas, calçadas mais largas, faixa exclusiva para ônibus em toda a extensão, 6 novos pontos de parada do transporte público, além de uma nova sinalização adaptada para pessoas com deficiência e dificuldade de locomoção. Então nós queremos melhorar a acessibilidade. Eu acho que está mais do que na hora da cidade se transformar com relação à acessibilidade, as calçadas acessíveis, né? Rampas com acessibilidade para que as pessoas... vocês sabem disso, nós temos muitos idosos na região central, então essa acessibilidade vai melhorar muito. Fora isso, né, nós vamos trazer uma ciclofaixa para a região central, acho que isso é um grande avanço. Nós temos sentido um grande aumento de ciclistas na cidade. O vereador Carlinhos Camelô, presidente da Frente Parlamentar da Revitalização do Centro de Campinas, acredita que o projeto anunciado na via vai dar uma nova vida à região central. A importância da revitalização da José Paulino é trazer mais dignidade para o centro da cidade, onde requalifica o centro, não é só um recap, são várias coisas, é mexer com acessibilidade, com ciclovia, com a questão da passagem dos pedestres. Isso as pessoas esperam no centro da cidade, um centro mais novo, um centro onde as pessoas possam ir até o local do centro da cidade e encontrar um espaço adequado para eles estarem usando e usufruindo. E durante a revitalização, a José Paulino não vai ser fechada, segundo o presidente da INDEC. Nós vamos começar a obra em novembro, né? Não é agora que vai começar a obra, vai começar em novembro. E nós vamos agora, nos próximos dias, passar uma programação, né, de alteração de fluxo, de alguma coisa. Mas nós não vamos fechar a via, né? Assim como aconteceu na Campos Sales. Embora a gente está reformando toda a avenida, nós não estamos fechando a via, né, durante a semana. E isso também não vai acontecer na José Paulino. 12h mais 28 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Esta reportagem que você acabou de acompanhar é sobre a revitalização que está acontecendo no centro da cidade. Agora sim nós vamos acompanhar a Mostra Cultural Afrofuturista, que divulgou 54 países africanos por meio das artes, culturas, com uma exposição aberta para você que está nos acompanhando no Museu da Cidade, na Casa de Vidro, dentro do Lago do Café. Acompanhe. O Museu da Cidade, na Casa de Vidro, no Taquaral, recebe a Mostra Cultural Afrofuturista. A curadoria da mostra é do professor Odair Marques da Silva, que destaca o propósito da exposição. A Mostra Cultural Afrofuturista, que acontece em Campinas neste mês, tem o propósito principal de apresentar a África moderna. Uma África não do futuro que não existe, mas um futuro que está construindo hoje. Então, mesmo mostrando objetos do passado, artes importantes da tradição africana, nós mostramos cidades modernas em capitais africanas que são lindas, pujantes, desenvolvidas. O conceito afrofuturista surgiu em meados dos anos 90, no meio acadêmico dos Estados Unidos. Gênero artístico que transcende a linguagem estética ao mesclar as culturas tradicionais, ancestrais e contemporâneas, combinando com elementos contemporâneos e de abordagem futurista. Conforme conta o professor, a curadoria para a mostra durou cerca de 8 anos. Nós tivemos uma grande leque de parceiros de vários países diferentes que nos cederam obras, não é, que são do acervo da editora Eiros no momento e que nós levamos para várias cidades que queiram estar interessadas. E foram 8 anos de pesquisa, inclusive visitando 7 países africanos, para termos a ideia da curadoria dessa mostra. O passeio permite conhecer um continente culturalmente marcado pela beleza estética africana. Principalmente quebra tabus, porque nós imaginamos a África como subdesenvolvida ou pobre, fragilizada, com conflitos, problemas de saúde. Então,
principalmente em mídia, nos livros, nos mostram só essa África, a África frágil. Mas existe uma África rica, moderna, que é impressionante, né? Com museus, com shopping centers, com trens de alta velocidade e com projetos que são impressionantes. Aqui é possível contemplar um acervo de artes manuais, pinturas, moda, esculturas, fotografias. O professor Luciano trouxe os alunos que acompanham atentos às explicações. Eu acho que o principal objetivo é a gente ressignificar o papel da África. A gente tem um conceito muito estereotipado dos conceitos africanos, né? Das coisas que chegam até nós. A história que chega até nós da África é a história contada pelo homem branco, né? Dos colonizadores. Então é importante trazer os alunos aqui para eles poderem ver um outro contato, ter uma outra visão, ressignificar esse contato que a gente tem com a cultura africana. Eu acho muito legal, porque é a primeira vez que eu vim aqui, né? E a gente acaba descobrindo as histórias, né? Antigas, que é isso aí, coisa que a gente ainda não conhece, né? E a gente procura levar pra gente e levar para a sala de aula também pra gente estudar e ter o conhecimento, né? Eu achei bem legal aqui a exposição, tô gostando muito. A exposição permanece até o dia 29 de outubro no Museu da Cidade, Casa de Vidro, dentro do Lago do Café, no Taquaral, das 9 ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. E a entrada é gratuita. Mais informações você pode acessar o site conheça, sem o cedilha, .campinas.sp.gov.br. O site está aqui embaixo da sua tela e você pode entrar no site e tirar todas as dúvidas. Olha só, saiba agora como um jardim sensorial pode estimular os sentidos, a criatividade e os valores de crianças de 0 a 6 anos. Um jardim com diferentes texturas, materiais e aromas. O Jardim Sensorial da creche Abrace Solidário é uma ação ambiental e pedagógica que faz da natureza um ambiente de aprendizado e desenvolvimento humano. Nossa escola preza muito a natureza. Então nós estamos aqui numa área de 19 mil metros quadrados, temos todo um reflorestamento e o Jardim Sensorial vai fazer com que as crianças sintam mais os aromas, as texturas. Então você vai ter a oportunidade de verificar o jardim. Ele é todo sentido, sensorial, ou seja, desperta os sentidos das crianças para a natureza. Então essa ideia está bem inserida dentro do nosso projeto. O estímulo aos 5 sentidos na primeira infância é fundamental para a neuroplasticidade cerebral, ou seja, para que o indivíduo cresça com a habilidade de se adaptar às mudanças do meio externo. O Jardim Sensorial ele foi concebido, um projeto do escritório da Maluna, com a Coordenadoria do Meio Ambiente e do Verde, e quando chegou até nós nos reunimos, professoras, monitoras, equipe gestora, e todas nós juntas construímos a ideia do Jardim Sensorial. É mais um espaço na natureza, que as crianças têm a oportunidade de vivenciar diferentes experiências sensoriais, como a textura, como a observação das cores, como o aroma das plantas, fora essa diferença entre a areia, o cascalho, as pedras. Então eles vêm para esse espaço para que eles possam desenvolver cada vez mais a sua sensibilidade. Eu acredito que é muito importante para todas as crianças, porque elas conseguem aprimorar os sentidos de forma assim, muito especial, muito lúdica, algo que muitas vezes a gente tenta fazer no ambiente doméstico, mas a gente não tem a pedagogia, às vezes o recurso necessário. E aqui no Abrace ele sempre surge assim, com inovações que acabam refletindo assim, de uma forma maravilhosa no aprendizado, na convivência da criança. Então eu acho assim, maravilhoso.
A escola atende 528 crianças de bairros da região leste da cidade e conta com parcerias para garantir a qualidade e levar sempre novos projetos. E a gente busca fazer essa evolução. E a gente só consegue fazer isso através de parcerias que nos ajudam a viabilizar os projetos que a gente tem. Quando a gente observa as crianças brincando, vivenciando experiências aqui no jardim, a gente vê um olhar diferente, um sorriso e a vontade de não sair mais, né? De querer ficar. Para você que quer doar, se associar ou conhecer mais o trabalho da Abrace Solidária, é só acessar o site www.abracesolidario.org.br. O site também está aqui embaixo da sua tela. Olha só, notícia agora sobre transporte, trânsito aqui para a cidade de Campinas, viu? A Indec criou a linha 227 aqui na cidade, Jardim Florense 2, Terminal Satélite Íris. Começa a circular amanhã, sexta-feira, dia 20. A linha então vai ligar o Florense 2 ao Terminal Satélite Íris, permitindo a conexão com as linhas BRT a partir deste ponto. E amanhã também inicia as operações de 3 novas linhas BRT, 2 semi-expressas, que atendem a estações e pontos específicos, e uma Paradora, que atende a todas as estações do corredor. Serão 19 ônibus a mais circulando no BRT Campo Grande e ônibus a cada 5 minutos nos horários de pico entre os terminais Satélite Íris e Mercado, totalizando 27 veículos. Meio-dia mais 38 minutos, hora das notícias do Legislativo. Ontem foi dia de reunião ordinária de número 64 e os vereadores aprovaram em primeira análise o projeto de lei de autoria do vereador Nelson Osseri, que prevê a permissão de acompanhante para mulheres durante a realização de exames ou procedimentos que utilizem sedação ou anestesia que induzam a inconsciência. É um projeto de uma total sensibilidade, principalmente ao sexo feminino. Nós sabemos, né, o tanto de violência contra a mulher, contra as mulheres, principalmente a violência sexual. E depois do caso que ocorreu de um médico que abusou sexualmente de uma paciente que estava anestesiada, esse projeto surgiu, apresentei esse projeto no sentido de trazer um pouco mais de proteção a essas mulheres pacientes que são sedadas ou então anestesiadas, então ela tem o direito de levar o acompanhante, seja ele homem ou mulher, participar desse momento que ela está vulnerável, né, que ela está sedada. O parlamentar ainda relata em quais ocasiões este acompanhante pode estar presente. Um projeto que engloba algumas ocasiões, como por exemplo, exames mamários, genitais, retais, inclusive quando esses exames forem realizados em ambulatório ou então relacionado a algum tipo de internação. Então é um projeto completo e que vem trazer segurança para as mulheres. Ainda na reunião ordinária de número 64, funcionários, enfermeiros, o pessoal da enfermagem, solicitaram apoio ao Legislativo intermédio com o Executivo para que seja feito o repasse do dinheiro enviado pelo Ministério da Saúde para complementar o salário da categoria, para que assim seja cumprido o piso nacional. Profissionais da enfermagem da Rede Mário Gatti participaram da reunião ordinária desta quarta-feira na Câmara Municipal de Campinas. Pedindo apoio aos nossos vereadores de Campinas para a implementação do piso, para chegar na conta dos trabalhadores.
A categoria pede explicações ao Executivo referente ao valor enviado ao município para o cumprimento do piso nacional da enfermagem. Nós tivemos aprovação já há alguns meses, alguns anos, da lei do piso da enfermagem, uma lei nacional que impõe valores mínimos que devem ser pagos tanto às enfermeiras, aos auxiliares de enfermagem, aos técnicos de enfermagem. Essa lei precisa ser cumprida em todo o território nacional. Por conta de um questionamento de como seria pago isso, há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que obriga o governo federal a arcar com parte desses custos, no caso de pessoas que trabalham nos serviços públicos. O Ministério da Saúde já enviou o recurso à Prefeitura, agora em outubro, retroativo desde maio, porque a ideia, o cumprimento é a partir de maio. O que os trabalhadores pararam? Porque não há previsão de quando o recurso será pago para eles, tanto o retroativo como dos próximos meses. Então, é uma greve legítima, uma greve correta, são trabalhadores que se dedicam muito, ganhando salários muitas vezes precários, e é muito importante a valorização dessa categoria. A técnica de enfermagem Carla Silva explica o sentimento referente ao não pagamento. A gente fica triste porque a gente fez por amor, mas a gente também precisa receber porque o crachá nosso não paga a nossa conta. Então a gente trabalha, a gente gosta de trabalhar para a população, a gente sente falta, só que a gente também tem que ter o nosso valor. Líder de governo no Legislativo, o vereador Paulo Haddad informou que ainda essa semana o recurso deverá ser transferido para as empresas que prestam serviços nas áreas de enfermagem, nas UPAs e PSS. Pelo meu entendimento, por tudo que eu conversei com o Executivo, ela deve se encerrar na próxima sexta-feira. Já havia uma sinalização da Prefeitura Municipal de Campinas, da Secretaria de Saúde, da Rede Mário Gatti, para fazer o acerto daquilo que é reivindicado para esses profissionais, que é referente ao piso salarial, um aporte financeiro que vem do governo do estado, já estava no cofre da Prefeitura, R$1.840.000, que só estava sendo calculado para que os funcionários recebessem o dinheiro da forma correta, daquilo que lhe era devido. Lembrando que você pode assistir na íntegra todas as discussões e votações da reunião ordinária de número 64 no YouTube da TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá ao vivo, você clica e acha a reunião ordinária de número 64 com as suas quase 3 horas de duração. E olha só, em audiência pública, a Câmara discute projeto que prevê gratuidade no transporte público nos dias de provas para quem vai prestar o Enem. Presidida pela vereadora Paola Miguel, que é membro da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Campinas, a 42ª audiência pública com autor do projeto e representante da Secretaria Municipal de Transportes. De autoria do vereador Rubens Gás, a proposta determina a gratuidade de tarifa no transporte coletivo a estudantes que forem prestar o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, no dia das provas. De acordo com a matéria, o benefício será concedido apenas nas datas do exame, das 9 à 1 da tarde e depois das 6 da tarde às 9 horas da noite. Além disso, para ter direito à gratuidade, o interessado terá que apresentar o comprovante de inscrição no Enem, em que constem o nome do inscrito e as informações da aplicação e das provas, além de um documento pessoal com foto. A nossa indústria do saber aqui é enorme, nós temos estudantes de todos os cantos do país e não é concebível, não há conotação para que não possa o Executivo trabalhar buscando cada vez mais facilitar a vida daqueles que querem e que buscam o saber. Esse projeto não é inovador, nós já temos em várias cidades, né? É um projeto que temos na capital de São Paulo, Campo Grande, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e inúmeras cidades aqui que a gente até enumerou, que não é necessário a gente aqui agora pontuar. É evidente que o governo ele tem que buscar cada vez mais ser mais criterioso com relação a vários segmentos que necessitam, né, de apoio. O que é arrecadado com a tarifa pública não é suficiente
para cobrir os custos de operação do sistema de transporte. Então, todas as gratuidades que já existem hoje, idosos, deficientes, pessoas com deficiência, as gratuidades parciais para estudantes que temos do ensino fundamental, ensino médio e também ensino universitário, assim como as gratuidades temporárias, elas são cobertas pelo orçamento público através do subsídio. Então, nós reconhecemos a importância da proposta, achamos que é interessante. Hoje, até o ideal seria que nós tivéssemos uma gratuidade mais ampla possível para poder facilitar e atrair mais as pessoas para o serviço de transporte. Mas isso esbarra na limitação que existe da capacidade de investimento e de custeio do orçamento público. O vereador Carlinhos Camelô, que preside a Comissão de Finanças e Orçamento, participou da audiência e ponderou sobre a tarifa para quem participa nos 2 dias das provas do Enem. O nego fala assim, uma passagem, mas tem pessoas que não têm essas condições. Tem pessoas que não têm essas condições. O valor hoje, ele é irrisório. Mas tem muitas pessoas que não têm essa oportunidade e no dia ela às vezes sai cedo, vai a pé, como a gente sabe aqui, muitas pessoas vão a pé ao local ou através de carona porque não tem esse valor para poder estar indo ao local fazendo essa prova. Na discussão também foram mencionados outros dias de provas de concursos e vestibulares que também poderiam ter gratuidade. E para quem tem o Enem como única oportunidade de acesso à universidade. A gente sabe que o Exame Nacional do Ensino Médio, ele é muitas vezes a única oportunidade que as pessoas têm para conseguir ter acesso à universidade, né, ao ensino superior. E como nesse momento, né, em que a fome, infelizmente a miséria, voltou para a casa das pessoas, como o dinheiro da passagem falta. Então a gente discutir a gratuidade nesse dia é a gente discutir a oportunidade, a única oportunidade que muitas pessoas têm de acessar a universidade, né? A gente discutiu aqui nessa audiência não só sobre o dia do Enem, mas também campanhas de vacinação, dia de eleição, dia de concurso público na cidade de Campinas, outros vestibulares como a Unicamp também, né? A gente precisa aprofundar um pouco essa temática. Passamos sobre a gratuidade, né, da população idosa, né, que a gente já teve gratuidade a partir de 60 anos e hoje está em 65 anos. Então, a audiência pública foi para além daquilo que a gente esperava. O campineiro e ex-presidente do Brasil, Campos Salles, foi homenageado com placa e busto aqui na Câmara Municipal. A inauguração do busto de Manuel Ferraz de Campos Salles na Câmara Municipal reuniu personalidades de Campinas. O campineiro Campos Salles foi vereador em Campinas na década de 1870. Foi também governador do estado de São Paulo até chegar à presidência da República em 15 de novembro de 1898. Foi o 4º presidente do Brasil. O presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, destaca a importância de Campos Salles para Campinas. Homenageando esse ilustre campineiro que honra a classe política, ajudou a instaurar a República no Brasil, participou do processo de abolição da escravatura e foi presidente da República, mas começou como vereador. Então, hoje o que a gente faz inaugurando esse busto é completar essa homenagem que é justa e merecida para eternizar o nome de Campos Salles, que deve ser uma referência para todos nós. Bom, e é um resgate histórico aqui para a cidade, né, presidente? Não, sem dúvida, a gente pôde ver aí nas palavras do Orlando Ferreira, que é historiador, é membro do CCLA, a importância de Campos Salles para a história de Campinas e do Brasil. Então, quando a gente revê esses personagens, né, quando a gente reconta essa história, a gente vai desenvolvendo esse sentimento de pertencimento. A gente começa a valorizar da importância da cidade onde a gente vive. Uma lei de 2012, de autoria do ex-vereador Ângelo Barreto, denominou as instalações da Câmara com o nome do político campineiro. Outra lei de 2014, de autoria do ex-vereador Marcos Bernardelli, determinou a colocação do busto. A consagração desse busto, ela tem uma pauta anterior, que foi o projeto de lei do vereador Ângelo Barreto à época. Nós conversamos com ele, pedimos autorização que, afora a placa, ele também participasse como signatário
da homenagem, ofertando e entregando aqui o município na Câmara Municipal, em virtude do complexo ter o nome de Campos Sales, fosse descerrado hoje essa placa. Mas também, em igual importância, que teve um motivo à época que na loja maçônica, que tem como patrono Campos Sales, hoje se faz representar aqui pelo ex-venerável da loja, o Dagoberto Silvério, nós tivemos essa ideia, e foi aceita pela Câmara e foi votada à época, não me falha a memória, por unanimidade. Como representante do Executivo, esteve presente o secretário de Trabalho e Renda, Gustavo Tella. Não, eu achei de extrema importância, porque o Campos Sales foi um campineiro ilustre. Essa homenagem significa muito, não só para a cidade, como uma homenagem de extrema importância, para uma pessoa que exerceu tantos cargos e acabou sendo um campineiro ilustre, presidente da República, foi deputado, foi governador de estado na época, presidente do estado de São Paulo, foi senador, foi ministro da Justiça, então é uma pessoa que precisa ser sempre lembrado. Projetos habitacionais e políticas públicas para idosos são temas de debate em reunião realizada aqui na Câmara Municipal de Campinas. Por iniciativa do vereador Cecílio Santos, a Câmara de Campinas realizou um debate com o objetivo de promover a reflexão sobre políticas públicas para a população idosa, principalmente na área da habitação. Participaram da reunião o presidente da Associação de Defesa e Valorização dos Idosos de Campinas, Juarez Bispo Mateus, o ex-vereador de Americana, Marco Antônio Alves Jorge, o Kim, e o presidente da Câmara de Indaiatuba, vereador Pepo Lepinski, que desenvolveu um projeto habitacional voltado à população idosa e trouxe como exemplo ao Legislativo campineiro. Na verdade, foi feita uma reunião envolvendo todas as secretarias, né? E o primeiro passo foi no planejamento de escolher um lugar próximo a tudo. Um lugar próximo ao mercado, que tenha toda a infraestrutura que o idoso precisa, inclusive com transporte público passando na frente e parando na porta. Tem uma das vilas dos idosos de Indaiatuba que vai ser entregue agora, que foi através de uma contrapartida de uma grande construtora que fez um bairro inteiro de alto padrão na entrada de Indaiatuba. Quem conhece Indaiatuba, na entrada 9 de julho, que chama Parque Merak. Do lado direito, em frente, ocupa o 9 de julho. Como ali já tinha toda a infraestrutura, tinha uma área bem grande que era uma cerâmica, um bairro enorme, chama Parque Merak. A prefeitura pediu de contrapartida uma avenida enorme e uma vila dos idosos para a construtora. Ou seja, precisa de vontade política. A prefeitura poderia ter pedido viaduto, não, investir em pessoas. Então, se não tiver vontade política, não acontece nada. O juiz Bispo destacou a necessidade das políticas públicas para a pessoa idosa em Campinas. 19% da nossa cidade são idosos, mais 15% ou 16% são deficientes. Então, nós temos um terço da população que tem alguma restrição de mobilidade, que tem que ter uma moradia digna e que tem que ter o direito de ir e vir, que infelizmente os espaços, seja público ou privado, não atendem esse acolhimento. Então, realmente, a nosso objetivo de fazer essa audiência hoje e trazer esses dois companheiros é para fazer reflexão, porque é possível fazer, eles estão demonstrando na prática. Talvez, Bento, se nós não tivéssemos ido lá para conhecer, ele chegava aqui hoje e falava, é real o que ele está falando? Não. Eu posso testemunhar que eu estive lá, acompanhei, o Bento também esteve lá, e nós comprovamos realmente como é que aquelas pessoas nos acolheu e como é que aquela pessoa vibra de ter ali o quartinho dele, o banheiro dele. O vereador Cecílio Santos foi convidado para conhecer o projeto habitacional de Indaiatuba e pontuou que a ideia pode ser assertiva na cidade de Campinas. Por isso, o nosso intuito, de fato, é trazer essas experiências para serem apresentadas em Campinas e possivelmente serem adaptadas e aplicadas no nosso município, visto que todos nós estamos vivendo mais, o que é muito bom, não é? Mas precisamos de políticas públicas que atendam às necessidades dos nossos idosos. Então, e não é
poucos os idosos que estão morando na nossa cidade. Por isso, nosso olhar carinhoso, respeitoso e, sem dúvida nenhuma, de busca, né, de políticas públicas que atendam à qualidade de vida do nosso povo. 12:00 mais 56 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Olha só, enquanto dormirmos, existem animais que estão bem acordados e espertos, viu? A nossa equipe foi até a Mata Santa Genebra conferir alguns registros noturnos da fauna de Campinas, que você acompanha a partir de agora. O nosso quadro é o bicho. A Mata de Santa Genebra, administrada pela Fundação José Pedro de Oliveira, é um exemplo de preservação que dura mais de um século, sendo a segunda maior floresta urbana do Brasil e um importante refúgio para a fauna nativa da região de Campinas. E é com a ajuda de uma câmera escondida que a equipe de biólogos, que cuidam e protegem os animais, estudam os hábitos noturnos de alguns bichos, inclusive o segundo maior felino do mundo, a onça parda. O animal de hábito noturno não implica necessariamente que ele não pode ser visto durante o dia. É menos comum. E teria o risco da onça parda atacar a pessoa? Quase nulo. A onça parda ela tem muito medo do ser humano. Muito. Ela evita esse contato ao extremo porque a gente é um animal grande que não serve de comida para ela e que é um potencial agressor. Então ela evita esse contato ao máximo para se poupar e guardar energia para o que ela pode comer. Né? Então ela evita ao máximo. Os incidentes, não são nem acidentes, os incidentes que ocorrem, especialmente aqui no Brasil com onça parda, vão ter mais a ver com o animal estar acuado em algum lugar, não ter para onde fugir e ela acabar, né, reagindo ali para cima da pessoa, ou a pessoa se aproximar demais de uma área onde ela está mantendo os filhotes, ou ela deixou uma caça numa área de mata, que ela não, muitas vezes se a presa é maior, ela não consome toda de uma vez, ela vai voltar ali para se alimentar e ela defende essa caça, né, para ela poder guardar o alimento. E aí ela pode defender, né, esse alimento dela. Fora isso, é muito, muito difícil. Ela evita esse contato. A onça, a maioria das presas dela, que compõem a alimentação dela, tem hábito noturno. Né? Então ela se adequa ao momento em que ela vai encontrar esse alimento. Né? Elas podem se alimentar de gambás, tatus, da própria capivara, especialmente dos filhotes. Né? E esses animais têm por hábito essa vida noturna. Então ela vai estar ativa no momento em que ela pode encontrar o alimento dela também. Geralmente a gestação dura quase 3 meses. Os filhotes nascem com cerca de 400 gramas e com pintas pelo corpo. Um padrão diferente ao encontrado em adultos com a coloração uniforme. As manchas permanecem até os 4 meses de idade, quando começam a desaparecer. Ela pode ter de 1 a 5. A gente tem uma onça residente aqui na mata, né, e a gente já acompanhou algumas crias dela. O primeiro registro ela estava com 2 filhotes, outros 3 registros com 1 filhote, e o último registro de cria dela que a gente teve, ela teve 3 filhotes. Mas não é comum, normal entre 1 e 2 filhotes por cria. A mãe cuida deles por 1 ano, depois desse 1 ano ela tolera eles no território dela por mais até 1 ano, e depois disso eles têm que procurar o cantinho deles. Ela não permite justamente pela competição pelo alimento. Na disputa por presas durante as madrugadas, quem também costuma passear em pares pelo mesmo território é o cachorro do mato. Nativo da nossa região, né, vive preferencialmente em floresta e áreas de campo, área rural, mas que pela pressão também, até por falta de alimento, ele pode entrar dentro do ambiente urbano. Né? Os animais eles estão tendo que cada vez mais se adaptar a essa convivência com o ser humano, assim como o ser humano precisa se adaptar a essa convivência. Né? E entender que eles não estão lá por opção, eles estão lá por falta de opção. Né? Eles não têm mais o ambiente natural deles.
né? Então aí eles acabam tendo que ir em busca do alimento ou de abrigo, inclusive, dentro de áreas onde as pessoas estão. E esse cachorro do mato, ele tem um hábito também noturno por conta das presas? Também. Ele se alimenta de pequenos mamíferos, ele pode alimentar de alguns répteis pequenos, né? Então aves também ele pode consumir. Então ele preferencialmente é ativo à noite, mas nada impede que ele também possa circular ou às vezes até buscar um alimento durante o dia. A gente nunca conseguiu registrar o filhote. A gente sempre registra o casal, né, quando a gente consegue registrar 2 adultos passando ou um indivíduo, que aí a gente não tem como afirmar se é o macho ou a fêmea, circulando, provavelmente indo buscar alimento e levando para os filhotes. Né? Mas os filhotinhos juntos a gente não conseguiu essa imagem ainda. Outro predador que se adapta tanto em florestas quanto em centros urbanos é o gambá, ou saruê, como é mais conhecido. Ele é um animal que a gente fala onívoro. Ele come raízes, ele come frutos, ele come insetos, ele come carne. Ele pode, numa fazenda, às vezes entrar dentro de um galinheiro, tentar predar um pintinho, pegar um ovo. Né? Então eles buscam uma grande diversidade de alimentos. Né? Mas ele é alimento, por exemplo, do cachorro do mato, da própria onça parda, da jaguatirica. Né? Então ele também é uma presa. Né? Então ele está ali, ele vive à noite, porém ele fica muito ligado com os riscos que ele está correndo. Ele vive em alerta, ele é um animal rápido? Quando ele quer, ele é. Normalmente quando a gente filma eles estão andando calmamente, né? Parece que é um animal meio desengonçadinho até, mas eles são rápidos e eles são ótimos escaladores. Então, quando eles se sentem ameaçados, eles buscam uma árvore ou algum lugar que eles possam subir e vão para o alto, que é onde os predadores têm mais dificuldade de chegar. E eles fazem ninhada fácil? Sim. Quantos animaizinhos? Quantos bebês? Uma fêmea, ela tem 11 tetinhas. E ela pode carregar, porque o gambá ele é um marsupial, da mesma categoria que os cangurus. Então, eles têm uma bolsa aonde a fêmea mantém os filhotinhos. E ela pode ter, então, até 11 filhotinhos dentro dessa bolsa. Quando eles estão grandes demais para ficar na bolsa, eles vão para as costas da mãe. A duração da gestação desse marsupial são de 13 dias. A gestação é muito curta, porque ela pare eles bem ainda, quase como um embriãozinho. E eles se arrastam até a bolsa da mãe, vão grudar na tetinha dela, e lá eles ficam por 2 meses, 3 meses até. Como eles são animais que consomem de tudo, a gente providencia isso facilmente para eles. Né? Então eles encontram alimento muito fácil dentro do ambiente urbano, eles encontram abrigo muito fácil dentro do ambiente urbano e não tem predadores. Né? No máximo os cães das casas, né? Então eles andam pelos muros, evitam esses cães, né? E acabam tendo mais sucesso em se adaptar dentro do ambiente urbano. Então eles são bastante comuns. E espertos. Extremamente. Quinta-feira ensolarada aqui na cidade de Campinas. À tarde a nebulosidade aumenta e pode chover, principalmente nas regiões norte e leste da cidade, com chances de eventuais trovoadas. Os ventos permanecem soprando com intensidade moderada a forte, principalmente ao amanhecer e entre o entardecer e as primeiras horas da noite. Para amanhã, sexta-feira, o panorama não muda muito, o sol continua aparecendo, à tarde nebulosidade aumenta e pode chover em alguns locais da cidade, mas sem grande intensidade. Vamos às temperaturas? Elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, sexta-feira, então, dia 20 de outubro, mínima de 17 graus. Ao longo do dia a temperatura sobe, mas não faz aquele calorão.
máxima de 28 graus aqui na cidade de Campinas. Tenho convites a fazer a você que está nos acompanhando, hein? Daqui a pouco, às 2 horas da tarde, acontece a 8ª reunião da Comissão Permanente de Educação e Esporte. A presidente é a vereadora Guida Calisto. Em seguida, às 4 horas da tarde, acontece uma roda de conversa com o tema Outubro Rosa, como construir uma caminhada acolhedora no cuidado do câncer de mama, a autoria do vereador Paulo Haddad. E às 8 horas da noite tem reunião solene com entrega de diversas honrarias e, claro, tudo com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Portanto, continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira ao meio-dia ao vivo. Te espero, hein? Tchau, tchau.